Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa tarde, André. Como mudar padrões de desejo sobre pessoas, relacionamentos, etc. Tá, vou pegar os dois exemplos que você deu aqui, pessoas e relacionamentos. Mudar padrões de desejo sobre pessoas, ele é um pouco mais complicado, porque às vezes são coisas que estão muito introjetadas dentro de nós. Então, por exemplo, a pessoa ela tem atração por homens altos. Então ela gosta de homens de 1,80, 1,90. Ela se sente extremamente atraída por homens mais altos. Então, ela tem esse padrão de desejo dentro dela. O que fez com que ela tivesse esse padrão de desejo, muitas vezes é um grande mistério. Não tem algo assim, ela tem esse padrão de desejo porque na infância dela ela conviveu com homens muito altos. Isso pode acontecer? Pode. Uma criança que cresceu no campo, por exemplo, vendo, e a primeira figura que ela sentiu desejo é aquele cara do campo bem peão mesmo, ela pode, isso enquanto criança, então uma menininha, por exemplo, com 7, 8 anos de idade, o primeiro referencial de alguém que ela sentiu um amorzinho de criança assim que a gente sente, que a gente se encanta, era um cara mais velho, ela com 8, 9 anos de idade, o cara já com seus 20 anos, certo? Mas ela, ou seja, o cara nem olhava para uma menina de 9 anos com desejo, Mas na cabecinha da menina, com seus 9 anos ali, ela criou aquele referencial daquele cara, sabe? De bem peão mesmo, de xadrez, aquelas calças, bota, botina, chapéu, entendeu? O bonezinho que o peão costuma usar também, bonezinho e tal. Então, eu atendi uma vez uma moça assim, que ela internalizou esse padrão. E aí ela busca homens assim. Só que ela saiu do campo, Morou no campo quando criança. Agora ela mora numa grande cidade, numa cidade muito grande. Então é difícil encontrar homens assim, numa cidade muito grande como São Paulo, por exemplo. É mais fácil você encontrar homens, do seu estilo mais urbano. Então, e aí ela fica frustrada, porque ela busca homens mais rústicos, mais, entendeu? Peão mesmo, assim, É isso que ela busca. Então, porque ela internalizou isso dentro dela. Então, tem coisas que a gente até explica, e tem outros que a gente tem padrões de desejo que não necessariamente surgiram na infância, tal. Não, é uma coisa que é sua. Eu me atraio por pessoas assim. Eu acho que esse tipo de padrão de desejo é mais difícil de ser mudado. Porém, o que acontece? Como dizia Pascal, filósofo Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, você pode ter um padrão de desejo, eu me atraio por homens mais altos. Só que você acaba conhecendo uma pessoa menor que você, certo? Mais baixa que você. E você, entrando em contato com essa pessoa, você acaba, se encantando pela pessoa. E aí, quer dizer, a altura se torna um fator irrelevante, certo? De repente, você pode até pensar, se ele fosse mais alto, seria... Nossa, aí seria perfeito, mas eu já estou vivendo algo muito bom. Então, o fator altura se torna algo irrelevante, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem como padrão de desejo pessoas magras. Ela é apaixonada por homens magrinhos. E aí ela pode começar a conviver no ambiente de trabalho com um cara que é gordinho. Só que o jeito do cara encanta ela.
a convivência, entendeu? Num primeiro momento, ela bateu o olho e é um homem como qualquer outro, nada chamou a atenção dela. Só que aí o jeito, sabe o borogodó? Borogodó é aquela coisa que a gente não explica. O gordinho conquistou ela e agora, quer dizer, ela olha ele com outros olhos e o fato dele ser gordinho passa a ser irrelevante. Só que aí, tá vendo? Requer que eu tenha contato com a pessoa. Porque num primeiro momento, se o meu padrão de desejo é homem magro, eu bati o olho, vi que ele é gordinho, eu não vou me interessar. Então, esse padrão de desejo, ele é mudado, né, com a convivência, com o contato, por exemplo. Ou, repito, eu posso, né, ter marcado de sair com um cara, cheguei lá, ele era baixinho, eu gosto de caras altos. Ele era baixinho, mas aí ele, né, eu combinei, a gente se encontrou, e na conversa ele tem tantas coisas que me agradam que a altura passa a ser algo que, tipo, sabe, eu falo, meu, não tem porquê. Eu me interesso tanto pelo cara, o jeito dele, as coisas, tudo que ele faz é o que me chama atenção. O jeito que fala, o jeito de falar, o jeito que se comporta, o jeito que brinca, o jeito que sorri. Então, você está vendo? Agora, padrões de relacionamento. Então, aí, por exemplo, como que eu mudo um padrão de relacionamento? Esse já é um pouco mais... Escuta, tem que se aprofundar mais, tem que olhar mais para a história da pessoa, tá? Porque às vezes a pessoa desenvolve um padrão de relacionamento e esse padrão que ela está desenvolvendo hoje, muitas vezes tem algo ligado ao passado. Quase sempre. Principalmente se a pessoa, todo o relacionamento termina quase do mesmo jeito. Né? Os términos são muito parecidos. Termina sempre do mesmo jeito, só muda a pessoa, mas os términos são muito semelhantes. Então, eu desenvolvi um padrão de relacionamento. Então, eu estou reproduzindo esse padrão. Esse padrão ficou meio que, então, foi uma programação que foi feita em mim. Então, por que essa programação foi feita? Em que momento ela aconteceu? Foi na minha infância? Escuta, eu acompanhei aí meu pai e minha mãe. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Anota essa dica aí. Quantos são os casos de pessoas que estão reproduzindo exatamente o que o pai e a mãe viveu? Então, às vezes você pega uma adolescente que a mãe dela ficou grávida dela na adolescência, quando ela tinha 16 anos. Ela tinha 16 anos, ela ficou grávida da adolescente agora. A adolescente agora fica grávida até mais cedo, fica grávida com 15. Ela reproduz exatamente o comportamento da mãe. É quase que um espelhamento. Há casos onde a pessoa viu traição e angústia no casamento dos pais, desde pequenininho. Brigas, né? O pai saía para trabalhar, a mãe levava outro homem em casa e ela lá. Botava a criança para brincar, fica na sala assistindo desenho e ela entrava no quarto com esse outro homem. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa, ela cria uma aversão à traição. Só que aí ela, depois de adulta, sabe o que ela faz? Ela começa a sair com homem casado. Ah, mas eu não estou traindo, o compromissado é o cara casado, eu não tenho nada a ver com isso. No mínimo você é cúmplice. Então você está reproduzindo uma coisa que você viu na sua infância. E você reprovava. E agora você reproduz. Então isso é uma coisa que acontece. Coisas que eu vi e agora eu reproduzo de alguma maneira. Então, por que eu reproduzo? Se eu, agora, não é que uma pessoa que viu a história de traição, né? Por exemplo, a mãe leva outro homem, eu vejo isso, vejo quanto meu pai está sendo enganado, tudo aquilo me faz mal, vejo brigas dos meus pais. Então, assim, não pense, pelo amor de Deus, não interprete como regra. Então, todo mundo vai desenvolver isso aqui. Não, meu bem, tem gente que... Sabe como isso vai ser processado dentro da pessoa?
eu nunca vou fazer isso. Isso causa um asco tão grande dentro da pessoa, um negócio, que ela pega ojeriza a traição, nojo. E ela faz tudo na vida dela, menos isso. Então, quer dizer, eu vou ser a pessoa mais fiel da face da terra. Assim como tem outros que vão reproduzir até pior do que os pais fizeram. Vai ser a pessoa mais traidora da face da terra. Então, assim, a maneira como a pessoa processa aquilo dentro dela pode ser de maneira muito distinta, mas geralmente tem ligação com o que a pessoa viveu. Então, agora eu posso estar reproduzindo determinados padrões a partir do que eu vivenciei. Eu posso estar sendo uma pessoa super possessiva e controladora por causa disso aqui. Eu vivenciei tudo isso aqui dentro de casa e agora eu introjetei, eu criei um padrão de relacionamento dentro de mim baseado na desconfiança. Eu não consigo confiar em ninguém. Por quê? Porque se a minha mãe, que era meu modelo, fazia isso, você, que é uma pessoa que eu conheci agora, por que não vai fazer? Então eu reproduzo aquele padrão que foi introjetado em mim lá atrás. Ah, então, André, e como que eu mudo esse padrão? Fazendo isso. Muitas vezes, esse padrão de relacionamento aqui é com ajuda profissional mesmo. Então, por exemplo, eu atendendo a pessoa, eu vou conseguir, por exemplo, perceber em que momento esse padrão foi fixado aí dentro de você. Por que que isso aconteceu? Essa história aqui, ela pode ter produzido isso. É por isso que você agora age dessa e dessa maneira. Como que a gente quebra com isso? Quando você entende, quando você volta lá atrás, ensina o exercício da auto-hipnose para eu ressignificar aquela memória. Enfim, aí entra dentro das técnicas que são aplicadas em cada caso. Então, mudar padrões já não é fácil. Quando, tem algo da minha história, do meu passado, que foi ficando cristalizado dentro de mim, então o processo ele precisa ser mais intensificado ainda. Mas eu posso mudar com o padrão que foi colocado dentro de mim? Claro que sim. Assim como a pessoa que criou um padrão sobre riqueza, por exemplo. Ela tem uma ideia de que o dinheiro é algo negativo. Onde tem dinheiro tem confusão. Você pode ver, rapaz, se tem dinheiro, tem muito dinheiro porque tem coisa errada ali. Entendeu? Dinheiro é sujo. Dinheiro só traz problema. Então, assim, a pessoa introjetou dentro dela um padrão sobre dinheiro que faz, na verdade, com que ela se afaste do dinheiro hoje em dia. E ela nem percebe que ela está reproduzindo esse padrão. Por isso que ela vive endividada, por isso que o que entra sai, por isso que ela gasta muito mais do que ela ganha. Porque a ideia que ela tem de dinheiro é uma ideia de dinheiro que é suja. Então ela não pode ficar com dinheiro, ela tem que se desfazer do dinheiro, mesmo que ela continue ganhando mais. Se ela ganha mais, ela acha um jeito de gastar mais. Porque o padrão que ficou introjetado dentro dela de dinheiro é algo negativo. É isso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.